Olá, está começando o Pod Mel, o podcast do agronegócio que vai te levar à superprodução e ao superfaturamento com mel. Eu sou a Jande. Eu sou o Thiago Oliveira. E eu sou o professor Armindo. E hoje nós vamos falar sobre o fim da safra. O que a gente pode esperar da produção desse ano? Quando a gente fala fim de safra, significa colheita, né, professor? Safra é colheita. É. Tem gente que confunde ainda, né? Não sabe o que é safra, o que é entre safra, faz uma confusão na cabeça, então acha que a entre safra é a colheita. Então já começa falando pra gente, o que é safra, professor? O que é safra? Safra é o período que você estabeleceu o processo produtivo daquele produto que você almeja colher, e no dia que você faz a colheita, você está fazendo a colheita da sua safra. Então chegou a safra do mel, chegou o período da gente colher o mel, não é? É igual safra de cana, safra de soja. Safra de soja. É dia da abundância, é época de abundância. É a época que o mel chega com força, né, rapaz? Bacana. E a gente está aí agora encerrando o ciclo aí de 2023 para o Cerrado brasileiro. Então, é isso que eu ia perguntar. É o fim da safra para todo o Brasil ou quem está escutando está em outra região e fala, não, mas aqui não é safra ainda? É, a safra, por exemplo, 2023, a primeira região que pegou a safra 2023 foi o Nordeste, né? O Nordeste pegou a safra 2023, que começou ali em dezembro, janeiro do ano passado e encerrou meados de maio. Tiveram uma super safra de mel. O Nordeste teve uma das maiores safras de mel de todos os tempos. E ele aí posicionou bem o Brasil no sentido dele estar alcançando um recorde de produção esse ano. Logo depois que encerrou a safra do Nordeste, começou a safra do Cerrado brasileiro, que ela responde por uma parcela boa da produção do mel total do Brasil, mas que a gente está aí convivendo aí com uma situação aí climática que a gente não sabe o que vai virar em termos de totalização de produção de mel. E agora, iniciando o mês de outubro, começa a safra da última região do Brasil, que é a região sul do Brasil. Aí o sul do Brasil é que vai definir realmente se a gente vai ter aí uma grande safra, uma pequena safra, se vai produzir muito mel, se vai produzir pouco, para a gente poder isso aí ter fechado realmente para o ano de 2023, né? Então, sim, o professor fala nas nossas lives que tem vários calendários apícolas no Brasil. Exato. Não é só o que tem na escola de apicultura, tem várias micro-regiões, são micro-calendários, mas a gente pode dividir então em 3 grandes regiões com 3 grandes épocas de safra no Brasil. Exatamente, você pode dividir a região Nordeste, é uma região, a região Sudeste, Centro-Oeste, toda a região Norte do Brasil e por último a região Sul do Brasil. Então, em suma, você divide assim. É claro que nós temos aí 6 calendários apícolas. Só que dentro desses 6 calendários apícolas, você tem períodos de produção e de safra que eles quase coincidem, que é o caso, por exemplo, do calendário do Sudeste, Centro-Oeste, mais a região Norte. Então, coincide. Então, você soma essa região como sendo uma grande região. Mesmo a floresta amazônica não tendo nada de cerrado, mas ela acaba comportando em função do clima, que ela também enfrenta 6 meses de seca, ela acaba comportando como se fosse, entre aspas, uma vegetação de cerrado, né? Um clima um pouco semelhante, né? Um pouco semelhante. Então você tem 3 grandes biomas aí que vão determinar aí as grandes safras de mel. É por aí, né? E por falar, e pode delimitar para a gente em datas, professor? Como é que seria mais ou menos data de cada uma dessas 3 grandes regiões para a safra? Do Nordeste, por exemplo, você tem ali a safra acontecendo de novembro até maio, com pico de janeiro a abril. Tem regiões que às vezes o pico ele se estende mais, tem regiões que se estende menos, tem regiões que a safra começa um pouco mais cedo, outras começa dentro da data correta, mas na média, o Nordeste ele trabalha de novembro a maio com pico de janeiro a abril. Quando você pega já o calendário do Sudeste, Centro-Oeste e parte da região Norte do Brasil, você tem a safra acontecendo de março a outubro com pico de julho a setembro. A região Norte ela atrasa um pouquinho, às vezes ela se estende um pouquinho mais até novembro, até dezembro, assim como a região do Pantanal Mato Grossense, que também costuma estender até novembro, dezembro. Mas na média é de março a outubro com pico de julho a setembro. Quando você já pega a região sul do Brasil, você já tem a safra acontecendo do mês de outubro daquele ano até o mês de março do ano seguinte, com pico de outubro a janeiro. Então você tem outubro, novembro, dezembro e janeiro. Quando chegou janeiro, o sul do Brasil está colhendo o grosso do mel. Fevereiro e março ainda tem uma safrinha pequenininha, mas aí já não responde por tanto volume de mel que vai entrar. Então nas 3 regiões, na média, é isso. Pode ser mais ou menos. Então no Brasil todo, durante o ano, tem mel. Tem mel. Tem mel. De norte a sul. De mel. De norte a sul. Você tem colheita de mel até o mês de março, abril no Nordeste, muito mel. Você tem colheita no mês de agosto, setembro até outubro
na região sudeste, centro-oeste, parte do norte do Brasil, e você tem colheita janeiro, fevereiro na região norte do Brasil. Então você tem mel o ano inteiro. Você tem mel o ano inteiro. Às vezes uma região, por exemplo, pode acontecer dela dar uma quebra de safra, mas uma outra região compensa aquela que quebrou. Isso é comum acontecer no Brasil. Ou seja, agora, por exemplo, no Nordeste já fez uma boa produção de mel. Exatamente. O Centro-Oeste está ainda... balançado. Tá balançando. Desse clima maluco, essa né? chuva louca que apareceu aí. Rapaz, de agosto pra cá. Chuva e calor, né? Assim, foi louco. Porque esse calor também foi fora da média. Essa época aqui para Goiás Chuva, sempre esquenta. Mas igual tá esquentando esse ano. Foi fora da média. Tá fora da média. Chuva fora da média, calor fora da média, que a gente não sabe muito bem o que vai ser da produção, né? Exatamente. Então, tem regiões que a gente está tendo informação que está tendo quebra, outras regiões que está tendo superprodução. E micro-regiões, né, professor? Você quer ver um aluno nosso que fez a primeira colheita de mel dele? Quem foi? Tá rindo até o canto da orelha, colheu mel da idade? Com a Paula Bi. Sério? Mandou o vídeo. Parabéns, que alegria! Parabéns, Coppola. Depois nós vamos mostrar pra turma aqui na live de quadro. Gravou, Coppola? Pegou um videozinho pra gente. Gravou. Deve ter. Pra mim, pra você, pro Pedro. Que legal. Feliz da vida, fez a primeira colheita de mel dele, tá feliz da vida. Vamos ter que mostrar esse vídeo Agora dele. o Coppola virou apicultor, rapaz. Ele é um grande vendedor de mel e agora é um grande produtor também. O grande produtor e agora o grande vendedor também. O grande empreendedor apícola. Que bacana, hein? E também já inaugurou, agora tirou a catinga de apicultor, porque participou de uma colheita. Meu amigo. Isso tem que ver que mel colheita. Apicultorzinho não faz colheita, não. Tem que ser apicultor bom. Bacana, rapaz. Você precisa de ver, meu amigo. Mandou um vídeo bacana, colheu o mel lá. Nossa, que legal. Tá lá feliz da vida. Milhões de abelhas em cima dele lá. Ele gravou um tanto de abelha em cima dele. Mas ficou top. Legal. Depois vai contar pra gente no congresso, vai me contar como é que foi essa experiência. Foi top. Colheita é uma situação diferente, né? E a primeira é melhor ainda, né? A primeira colheita. Eu lembro. Até A hoje. colheita é inesquecível. Você não esquece nunca. Verdade. É, não é? Professor, então, toda região tem mel, toda região tem essa produção. E a gente falou um pouquinho de como é que foi essa já teve a produção no Nordeste. A nossa produção aqui no Centro-Oeste ainda está muito indefinida. E região Sul, já dá para ter alguma previsão? Dá para chutar alguma coisa? Como é que pode ser? Porque a região Sul ela tem que esperar para uma grande safra de mel. Uma superprodução. Primeiro que eles vêm de 3 anos de quebra. Segundo que esse ciclo de chuva que está caindo agora, fiz até uma reportagem faz 3 dias para a Agromais da Band, né, falando exatamente isso. Que o volume de chuva que caiu na região sul do Brasil está sendo muita chuva. Mas ela está dentro do período esperado e está dentro do volume esperado. Em épocas atrás, né, que ocorria grandes safras de mel no sul do Brasil, sempre era antecedido por um volume muito grande de chuva. Inundação, tudo mais. Claro que a gente sabe que o problema não é a chuva, são as ocupações irregulares. Mas a chuva em si, ela está caindo dentro do volume esperado. O sul do Brasil, eu acho que ele pode esperar uma grande safra de mel. E o fenômeno chuva no sul, então, ele tá dentro do calendário de uma forma que não vai atrapalhar as floradas, isso? Não vai atrapalhar. Mesmo porque a florada ainda vai acontecer agora a partir de outubro. Né? Não, o que aconteceu com a gente, a chuva fora do... Para nós, a chuva fora da época, para eles aconteceu dentro da normalidade, né? Essa chuva que aconteceu aqui agora, o que aconteceu é bloqueio continental que não está deixando passar umidade para o Nordeste. A gente sabe que as frentes frias elas sobem da região sul, se encontra com as correntes de umidade que vêm da Amazônia para poder formar o bloco de umidade que sobe para o Nordeste. O que está acontecendo é um bloqueio atmosférico que não deixa passar umidade para o Nordeste. Precipita tudo aqui. Precipita tudo aqui e antes da hora. E antes da hora. Ou seja, não era para acontecer isso, era para passar correntes de umidade, mas sem chuva. Simplesmente passar, o céu ficar nublado e tal, mas ir embora. Não chegar a virar chuva. Esse ano virou chuva, e muita. Você vê que nós tivemos chuva essa semana aqui de molhar da enxurrada. Exatamente. Né? Não é fácil. E a gente sabe, o pessoal que acompanha a gente aqui, acompanha as aulas do professor, sabe que o Nordeste precisa da chuva na época da safra. Mel. E o professor está falando aqui que houve uma precipitação dessa corrente de umidade que deveria ir para... Deveria seguir para o Nordeste brasileiro. Professor, acha que isso pode comprometer a safra do ano que vem no Nordeste? Pode comprometer a safra do ano que vem no Nordeste. Que começaria em outubro. O Nordeste tem que estar atento nisso. Próximo já, né? Que começaria agora em outubro, se estendendo até meados aí de abril, né? De abril, maio, com pico de janeiro, abril. Mas o apicultor do Nordeste ele tem que estar atento nisso. Quer dizer que ele não vai ter produção de mel? Não, vai ter produção. Sempre há produção de mel. Sempre há. O que o apicultor não pode esquecer é que ele não vai ter, talvez, a superprodução que teve em anos anteriores. O Nordeste não pode reclamar. O Nordeste está vindo de 6 anos de super safra uma atrás da outra. Uma atrás da outra.
Se apicultor não produziu mais lá, é porque não segue método e não tem conhecimento. Porque se tivesse método e tivesse conhecimento na mão, estava tirando 100, 120, 150 quilos de mel por colmeia. Por colmeia. Por colmeia. Média. Porque o apicultor no Nordeste, ele tira 40 quilos e acha que está tirando muito. 150, então ele chega. E não é errado ele pensar dessa maneira. Por quê? Porque ele vê todos os atores da cadeia apícola falando que o Brasil produz de 15 a 18 quilos por colmeia. É ou não é verdade? Sim. IBGE fala isso. São dados, IBGE né? fala isso. Os dados... Aí o apicultor do Nordeste, sem fazer manejo nenhum, sem trocar rainha, sem alimentar, sem trocar favo velho, ele tira 30, 40 quilos. Pronto, sou profissional. Se ele tirar 30, nossa, eu estou produzindo o dobro da média nacional, então eu sou profissional. Não é. Não é. É caixoteiro. Porque o bioma da Caatinga nordestina, o bioma do agreste, ele é para superprodução de 120 quilos. É um volume de flores gigantesco, é muito grande. Pro pessoal... Só quem conhece o Nordeste para saber. A Jândia aqui, a paraibana, sabe disso. Tudo dá flor lá. E flores miudinhas, né? Flores miudinhas. E uma quantidade imensa de flores, é muita flor. Então o apicultor do Nordeste ele tem que estar atento, porque se vier novamente um período de seca, pode acontecer que as precipitações de chuva sejam menores. E sendo precipitações menores, pode ocorrer da produção de mel também ser menor. Então, mais uma obrigação do apicultor do Nordeste, ele buscar informação, ele buscar conhecimento, ele adotar método correto, para ele poder compensar uma eventual seca que possa estar vindo aí brevemente. Para o colega lá que está no Nordeste, e ele tem uma produção aí de 30, 40, 50 quilos, e acha que está produzindo muito, tem que ver os nossos colegas aqui na região Centro-Oeste, região do Sudeste. Nordeste mesmo, a gente tem. Do Nordeste mesmo, você pega lá o Denilson Santana tirando lá 80 quilos por colmeia. Mas não precisa nem comparar lá com eles, mas o pessoal aqui do Nordeste, por exemplo... O bioma é a metade do potencial de lá. Por que eu faço comparação? Exatamente por isso que você falou. Porque o nosso bioma aqui e o bioma do Sul é metade do potencial. O Cerrado tem a metade do potencial daqui. A região de Mata Atlântica tem 1/4 do potencial do Nordeste. A região amazônica tem 1/4 do potencial do Nordeste. E a gente o Pantanal Mato Grossense tem a metade do potencial do Nordeste. Pois é. E a gente tem, por exemplo, aquele colega lá de Frutal, o Weber Inácio. O Weber Inácio. 150 quilos na colmeia. 150 quilos na colmeia. Com apenas 17% de pasto apícola no raio de 1,5 km. Olha só. Pegou uma média de 80 quilos por colmeia. Olha aí. Pegou superprodução agora. Por que eu falo que a questão da safra está indefinido? O Weber está pegando superprodução. E a Laís e o Vinícius já estão... A Laís e o Vinícius já está quebrando. Tá pertinho deles lá. Não é que está quebrando, eles estão produzindo bem. Mas em relação abaixo da média. Está abaixo da média. Aqui a gente está quebrando muito forte. Eles fazem média lá de 100 quilos por colmeia. 115 quilos por colmeia. Esse ano certamente não vai bater essa média. Não deve bater essa média. Se bater 60, 70, para eles vai ser quebra. Tá. Aí você pensa, você que está no Nordeste produzindo 30, 40, 50, o apicultor produzindo 60 com quebra. Outro também, o Gerry Adriano lá no sul do Brasil. O sócio dele, o Gerry Adriano, ele está em Caxias do Sul, que é a região de transição dos Pampas Gaúchos para a Mata Atlântica. Região de transição para a Mata Atlântica. Qual que é a superprodução na Mata Atlântica? 40 quilos. 40 quilos de mel. E ele pegou quanto lá em 2 colmeias do apiário? Tem colmeia campeã dele. Colmeia campeã com 150 quilos de mel. Gente, é colheita para fazer de escada. É colheita para fazer escada, colher de escada mesmo. Eu gosto de comparar a produção de mel com a produção de leite. A produção de leite no Brasil, ela é muito tradicional e tem concurso de produção de leite. Tem incentivo, tem... É bem diferente da produção de mel. Investimento. A produção de mel vai chegar lá ainda. Rapaz, eu queria falar sobre isso aí, da produção. A escola de apicultura, ela está incentivando os alunos a fazer superprodução, a registrar superprodução. E, inclusive, a gente premia os alunos que fazem superprodução, né, professor? Exatamente, a gente premia. Todo ano a gente faz o congresso, prêmio de apicultura, que a gente chama todos os alunos do Brasil para participar do congresso aqui. E quem atinge a superprodução de mel ganha um prêmio, ganha um troféu, que é para representar aquele sucesso que ele teve na apicultura, de fazer aquela superprodução, fazer aquela produção muito acima da média nacional. É verdade. E inclusive, o pessoal do Nordeste, isso é para avisar o pessoal do Nordeste que essa produção de 30, 40, 50 quilos não é superprodução no Nordeste. Não é superprodução. Não é superprodução. 30, 40, 50 quilos é produção mínima. Então... Produção mínima. E eu penso, professor, que no futuro a gente vai estar equalizando essa produção nossa por cima.
Eu também acredito. Quando tiver tecnologia, tiver muitos alunos aí empreendendo, muitos apicultores, empreendedores, implementando método, buscando conhecimento, compartilhando conhecimento, já tiver, aí eu penso que nisso, a cada ano que passa, a superprodução vai aumentar. Sem dúvida. E o indício que eu vejo disso... Você disso... observa isso em regiões, por exemplo, você pega Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul já vem trabalhando questão de superprodução há muitos anos, até antes mesmo da própria escola de apicultura. A superprodução para eles já é uma realidade a ponto de ter virado política pública. Virou política pública do Estado, independente se o governo é de esquerda ou de direita, ele é obrigado a implementar aquela política pública de superprodução de mel. É um estado que já atinge 50 quilos de média por colmeia. Olha só. É o estado que tem maior produtividade no Brasil, é Mato Grosso do Sul. Mas tem poucos apicultores, né? Mas tem poucos apicultores, são 700 apicultores, 800 apicultores no estado inteiro. Olha aí. Vocês dão o número de uma cooperativa. Então, se a gente imaginar 700 apicultores, é o que tem dentro de Goiânia. Então a gente vê que tem indício de melhorar a produção no Brasil, porque a nossa abelha é maravilhosa. O nosso clima, flora é maravilhosa. A flora é perfeita, o clima é perfeito, a abelha é perfeita. E tem os nossos alunos. A abelha gosta de calor. A temperatura é boa, tudo é muito bom no nosso país. Favorece. E ainda esses alunos nossos despontando com uma ou outra colmeia, fazendo produção muito acima da média, a gente vê que tem condição. O Brasil tem condição de ser um baita produtor mundial. Com as 3 milhões e 500 mil colmeias que ele tem instaladas, se cada apicultor pegar essas colmeias e fazer o método para superprodução, o Brasil ele salta das atuais 55 mil toneladas, só com o número de colmeias instaladas, ele sobe para 170 mil toneladas. Ele mais que triplica a produção dele só por adotar o método. Isso vai para qual posição no mundo de produção? Você coloca o Brasil como o segundo maior produtor de mel do mundo. Só vai perder da China? Só vai perder da China até o momento que o Brasil colocar a abelha também na soja. Nossa. Que na hora que os apicultores colocar a abelha na soja, igual a Embrapa está propondo, através da pesquisa que saiu, aí o Brasil ele vai saltar para uma produção anual de 600 mil toneladas de mel. E não é mel de máquina, não, porque o da China é de máquina. Eu ia falar isso. O da China é de máquina. A gente não pode falar isso. Não, eu posso falar na lata porque a gente sabe que o chinês é terrível nesse sentido. E ele produz mel de máquina mesmo. O mel chinês... É que metade do mundo tem o mel da China embargado. O mel chinês, ele tem uma característica interessante. É uma essência só, né? Porque hoje a China produz quantos quilos? 500 mil toneladas. 500 mil toneladas. Está muito acima do segundo 10 lugar. vezes mais produção que o Brasil. E ele está muito acima do segundo produtor, muito né? acima. Então, é uma quantidade de mel assim surpreendente que a China produz. A Europa inteira caindo produção de mel ano a ano, Estados Unidos também, todo o hemisfério norte. O único país que cresceu a produção foi a China. E eu me lembro... É estranho isso. Tem um mistério aí. Tem muitos anos que o professor comenta com a gente, que o professor participa dos congressos internacionais aí, e o pessoal fala que o mel chinês não é confiável. Não é confiável. Não o existe, mel chinês é de máquina. Não existe mel de máquina. Mel de máquina não é mel, né? Não é mel. Quando eu falo mel de máquina é porque eles conseguem replicar tão... Eles fazem um alimento que é tão semelhante... Semelhante ao mel. É. Coloca até enzima, cara. Fica igual. Passa na maioria das análises. Consegue passar análise aí? Consegue passar em análise. Caramba. É uma coisa assim surreal. Metade do mundo não compra mel da China. Tem o mel da China embargado. Tem aluno que já comentou... Pela falta de controle de qualidade e confiança. Tem aluno que já comentou... foi o Chutoco? Chutoco, não sei se foi ele que comentou, que tem o mel para vender no supermercado e tem o mel dividido por país. Aí o mel na China, ele é uma fração, o mel chinês é uma fração do preço dos méis de outros países. O mel brasileiro é um mel caro, um mel muito valioso lá fora. Procurado e comprado. É um mel muito caro, o mel brasileiro. O do chinês vale 1/10. Exatamente. É uma fração do preço é o mel chinês. Tem qualidade, não tem valor, né? O mel brasileiro não tem preço. Não tem qualidade, não tem preço. Não tem. Ele bem embalado, bem rotulado, o mel brasileiro ele chega hoje. Qualquer bisnaguinha de 500 gramas... Quando eu falo bisnaguinha, não é essa bisnaga brasileira, não. É bisnaga estilo perfume francês. É coisa bem feita. Chega ali $50, $60 uma bisnaguinha de 500 gramas. E vale. Quando você pega a mesma bisnaga do mel chinês, é $5. Olha só. E ninguém compra. Porque não quer, porque sabe que é produto porcariado. Então o Brasil ele tem potencial para produzir 600 mil toneladas. O que já tem de fazenda procurando para colocar abelha na soja, não é uma nem duas, são dezenas.
Muitas delas estão chegando aí nos nossos treinamentos gratuitos, hein? Vamos preparar aí que o pessoal vai começar a chegar. E é importante. Escola de Apicultura. Tem que falar isso lá. A Escola de hein? Apicultura já está aí engatilhada nisso. Por falar nisso, professor, lembrar que a gente tem treinamento gratuito chegando aí, não tem, professor? Tem, semana que vem, cara. Semana que vem já? Quero saber quem é que tá acompanhando a gente aí no Spotify, no YouTube, que tá aqui acompanhando a gente aqui no nosso Podmel. Quem é que vai estar no nosso treinamento da semana que vem? Apicultura para todos. Não percam. Que dia? Que dia? Terça-feira? Exatamente, 3 a 6 de outubro. 3 a 6. Terça a sexta. Nossa, que Só que a gente maravilha. sabe, vocês sabem que tem ainda mais 2 aulas extras, né? Então, na realidade, do dia 3 ao dia 8. Mas as aulas mesmo oficiais é do dia 3 ao dia 6. E nós estamos esperando vocês aqui com a gente no YouTube às 19 horas. Nós vamos deixar para vocês aqui no descritivo o link para você inscrever. E você que estiver ouvindo no Spotify, entra no Instagram aí agora da Escola de Apicultura, que tem lá o link na bio para você inscrever. Não deixa de participar, porque eu vou sortear o apiário completo, cara. Eu vou sortear o apiário completo. Sorteei lá em julho e vou sortear outro. O Maurílio tá lá doidinho, rapaz. Aquelas caixas que foi pra ele tá tudo lotada de abelha. Vamos fechar. fechar. Já tá colhendo mel. Com 3 meses já tá tirando mel nas colmeias. Já tá doido, Maurílio. Então a gente vai fazer o sorteio de mais uma apiário. Então não pode perder, cara. Tem que vir pra cá com a gente. Vamos fechar essa safra com chave de ouro, hein, professor? Arrebentar a boca do balão, é. Professor, eu quero voltar na fala da soja. Bora lá. Porque, assim, a gente já sabe que o setor agrário no Brasil, ele é muito desenvolvido, assim, você não vê pessoas lá com pouco conhecimento, então eles têm muito conhecimento da produção. Buscam conhecimento. E para o apicultor entrar nesse ramo, não pode ser um apicultor desinformado. Não pode ser um apicultor desinformado, não pode ser um apicultor amador. Exatamente. E não pode ser um apicultor inexperiente. Por quê? Porque o apicultor inexperiente, como que ele vai chegar com 1.500 colmeias numa lavoura de soja? Mas tem que começar com isso? O professor falou que tem que começar a apicultura pequeno, com 5, 10 para colmeias. soja não. Por isso que para soja você tem que caminhar um pouco. Você tem que aprender a criar abelha, você tem que aprender a produzir mel, você tem que aprender a implementar o método, você tem que aprender a dividir enxame, você tem que aprender a produzir rainha. Tem que ser apicultor. Você tem que ser apicultor e tem que buscar todo esse conhecimento. Para quando você tiver aquela demanda de você levar a abelha para dentro da lavoura de soja, em 6 meses você saltar de uma apiário de 30 para uma apiário de 1.000 colmeias. E em 6 meses você salta. Mas eu penso que, por exemplo, a gente sabe que tem extensões assim enormes de plantio de soja no Brasil. Talvez vários apicultores peguem aquela mesma fazenda, aquela mesma produção, e mesmo eu pequena, com 50 caixas, eu consigo negociar dentro do projeto apícola, colocar as minhas 50 lá, o Thiago coloca mais 50. Pode ser que aconteça isso. Mas eu tenho que estar preparada para saber negociar. Mas você tem que estar preparada para saber negociar, mas apenas 50 começa sozinha, você não vai conseguir. Não. Vai ter que entrar grupo. Grupo. E para entrar um grupo organizado nisso aí, ou vai ter que entrar via associação ou alguma cooperativa. Aí o apicultor vai ter que se organizar também, para poder suprir isso aí. O que é correto é o seguinte, o bom é o apicultor ter o plantel dele de colmeia, porque o apicultor que ele vai partir para a polinização, ele não vai produzir mel, ele não vai produzir pólen, ele não vai produzir própolis. Por quê? Ele não vai produzir seda, ele não vai produzir geleia real. Mas por quê? Qual é a safra dele? Qual a safra dele? A safra dele é vender polinização. Ele vai ganhar dinheiro com polinização, ele vai alugar as colmeias dele. Então, o aluguel não é barato, é R$200 por colmeia, dentro de uma lavoura completa de soja. Dependendo do produto que eu quero do apiário, eu tenho uma safra diferente? Tem. É uma boa essa. Você tem uma safra diferente. Você tem safra de própolis, tem safra de pólen, tem safra de cera, tem safra de geleia real, tem safra de mel, tem safra de polinização. É, porque tem safra de tudo. A gente tá falando só de safra de mel, né? Mas não é só de mel que vive o apicultor. A escola de apicultura, o curso premium, é para te levar a superprodução de mel. Até como a gente está mal condicionado, a gente nem fica falando... Mas você tenha também a produção de própolis e superprodução de própolis. Você tem produção de pólen e a superprodução de pólen. Até para conseguir a superprodução, você tem que saber, tem que ser apicultor, ter todo o manejo na colmeia. Conhecimento, Olha então, aí. para o apicultor partir para a polinização, não é ele entrar hoje e vai polinizar amanhã. Não é assim que funciona. O fazendeiro nem vai fechar contrato com você. Ele vai ver que você não tem experiência. Mas aí você produz Você tem que demonstrar conhecimento, outros. tem que demonstrar experiência para poder fazer o processo. É demorado adquirir essa experiência? Não, porque você adquire na prática. A escola de apicultura já vai te dar um embasamento de conhecimento. E é cíclico, a partir do né? embasamento de conhecimento da montagem do apiário, você partiu para a prática, chegou no apiário de 30, fez a primeira produção de mel com 30, meu amigo, dali em diante, só replicar a cada e 60 multiplicar. dias, você quintuplica a sua população de abelhas. Você pega um sistema de divisão 3 cheiros, por exemplo. De 30 colmeias você faz 120. Dali a 60 dias de 120 você faz 700. Dali a mais 60 dias de 700 você fez 1.500 enxames.
que você tem que ter nesse meio do caminho? Você tem que ter produção de rainha estabelecido. Planejamento, porque não sai barato, porque você tem investimento pesado para fazer. Mas você tem aí 1.500 enxames núcleos, que o que você leva para a polinização é núcleo. O enxame núcleo tem muito mais necessidade de pólen do que o enxame adulto. Então você leva 1.500 núcleos para dentro da lavoura de soja e entrar polinizando ele 40 dias. Você vai ter até produção de mel. Um pouquinho de produção de mel de soja. Mas a polinização é o principal produto que você vai ver. Aumenta 30% a produção? De 11 a 30. De 11 a 30. Varia de acordo com o tempo de florescimento da soja, varia de acordo com o nível que a cachopa ali da soja, da vagem, ela está amadurecendo para poder ter aquela floração para a abelha visitar. Aí tira o investimento que ele teria com fertilizante, com aplicador de fertilizante. No período que a abelha está ali, reduz. Tem até uma praga que acomete o período de floração da soja, que a pesquisa da Embrapa, ela sugere que você não aplique o defensivo nesse período de floração. A presença da abelha vai inibir a presença da praga. E até para a gente explorar um pouquinho mais esse ponto da questão da polinização da soja, como é que funciona essa questão do apicultor que quer trabalhar com a polinização de soja? Se ele tiver 1.000 colmeias para polinizar 40 dias, não é muito pouco, não? O que vai fazer com esse colmeia durante o ano todo? Passou os 40 dias da soja, vai para a laranja. Passou os 40 dias da laranja, vai para o eucalipto. Passou os 40 dias do eucalipto, vai para o limão. Passou os 40 dias do limão, vai para a maçã. E ele consegue, por exemplo, pegar essas colmeias aqui, região de Rio Verde, que é muito produtora de soja. Levar lá para o sul do Brasil. Ele consegue, não? No sul do Brasil, levar lá para Chapada Diamantina, na Bahia. Professor, levar lá para o Tocantins. Como é que é feito isso? Com carreta. Igual nos Estados Unidos. Você coloca as telas de transporte nas colônias, faz a alimentação correta nas colônias, você tem aqueles sprays de água, não é sprays não, aquelas bombinhas. É o espessor. O dispersor de água que você vai jogando por cima das colmeias para reduzir a temperatura interna da colmeia. A abelha viaja 3, 4, 5 dias presa, aonde você leva ela para onde você quiser. Tem alguma questão sanitária nisso, de uma região para outra, no Brasil? Com ferrão, não. Com abelha com ferrão, não. Tem em São Paulo, que se você passar por São Paulo, aí você tem que ter... eu li alguma coisa de São Paulo mesmo. Em São Paulo você tem que ter ali a carta sanitária de autorização de viagem por conta da dispersão do Aedes naturida, que é aquele besouro que está aí acometendo as colmeias, que entrou aí vindo de outro país. Pelo litoral, né? Pelo litoral. Pelo litoral em termos, né? Que ele apareceu em Rio Claro e São Paulo. Rio Claro está a 120 km do litoral. Uns mistérios. Mistérios. Em Rio Claro também, no mesmo local onde apareceu a Aedes naturida, foi onde o professor Kerr levou o quê? Levou as abelhas africanas. O mesmo campus, a mesma universidade, a mesma faculdade. Olha só que interessante. Então, olha que coisa interessante. Que coincidência. Coincidências, né? A gente fica imaginando de onde que surge um besouro desse. Gente, ele chegou pelo Porto de Santos. Agora, como que ele saiu do Porto de Santos e foi até Rio Claro, 120 quilômetros? A falar de apicultura é um negócio tão bom, porque hoje a gente veio para falar sobre o final da safra e a colheita, e a gente já voltou para a polinização. Falando de safra também, safra de mel na soja, safra de mel Exato. A safra de soja. Safra de soja, tudo é safra. Vamos voltar para a safra aqui. Professor, muita gente pergunta pra gente, quantas colheitas se faz numa safra? Depende da região, Thiago. Porque cada bioma você tem um comportamento diferente do clima e do tempo. Quando você pega o Nordeste, por exemplo, que você tem ali um período ali de 4 meses de pico de floração, aqueles 4 meses de pico de floração acontece muita chuva. Não pode chover direto, porque se chover direto também lava o néctar da flor. Esse período de chuva que acontece no Nordeste nesses 4 meses é chuva intermitente. Chove, abre sol, chove, abre sol, chove, abre sol. E abre flor. E quando toda aquela chuva que cai, a flor ela não desidrata, a flor ela não perde o néctar dela pelo calor do sol. A flor, ela, na realidade, produz muito néctar porque ela está usando aquela chuva para reproduzir. Então, ali se admite até 4 a 5 colheitas, dentro de um período de 4 a 5 meses. Você faz praticamente uma colheita por mês. É diferente, você não vai empilhar colmeias. No Nordeste, você não vai fazer pilha de 8, 10, 12, 15 melgueiras. Então, é diferente. Pode abrir um veranico. Encheu uma, duas, pode abrir um veranico e a abelha comeu o mel todo. Você vai perder o chance de colher. Então, encheu 2 melgueiras, colhe. E volta a melgueira vazia para encher novamente. Se a pessoa dá, por exemplo, no centro-oeste brasileiro, onde a gente está aqui se admite 2 colheitas. Uma no mês de maio, que corresponde ao mês da safrinha, respondendo por 20% da produção de mel, e outra no mês de setembro, outubro, que é onde a gente está agora, colhendo mel agora, e que responde por 80% da produção de mel. No sul do Brasil, se admite até 3 colheitas. Final de dezembro, final de janeiro, final do mês de março.
Final de dezembro é porque você já tem um grosso de flores que dá ali na região do sul do Brasil, que floresce outubro, novembro, dezembro. Quando chega dezembro, deu de 15 de dezembro até 30, o pessoal faz uma primeira colheita. Volta as melgueiras. Colhe novamente as melgueiras cheias no final de janeiro. Volta as melgueiras. Colhe novamente as melgueiras cheias ou parcialmente cheias no final de março. Então, cada região você tem ciclos diferentes e quantidades de colheitas diferentes. E é importante o apicultor ter um planejamento para isso. Tudo calendário mais ou menos já ali, né? Ciclo de trabalho, plano de visita, manejo pré-safra, rainha, troca de favo velho, alimentação. Nós estamos com todos os alunos nossos da Escola de Apicultura concluindo o manejo pré-safra agora. Hoje é que dia do mês? 29 de setembro. Agora, a partir do dia 1º de outubro, começa oficialmente a safra no sul do Brasil. Tá chovendo ainda? Tá. Não, gente, é 28. Pode acontecer da chuva. 28. Hoje é 28? 29 não? Não, 28. Hoje é 28, é verdade, quinta-feira, pô. 29 é amanhã, sexta. É verdade. É que sextou amanhã, eu já tô com a cabeça na sexta-feira. Não. É um caso sério esse professor, mas já tá caçando na sexta-feira, né? Muito bom. Então, gente, o sul do Brasil, ele lê tudo isso. Pode acontecer de começar a safra ainda com chuva? Pode. Mas não quer dizer que essa chuva vai continuar. Não há previsão da chuva continuar. A gente tem que torcer pro clima-tempo não errar. Porque o clima-tempo errou com o Cerrado esse ano. Feio. Ele não fez previsão dessas chuvas que caíram nem em agosto, nem em setembro pra gente que tá no Cerrado. A Mãe Natureza deu um baile na tecnologia aí. Deu um baile. Pra dizer, olha, a Mãe Natureza sabe muita falou, coisa, mas não sabe tudo não. A Mãe Natureza tem falou... Tem que render aqui crédito que a Mãe Natureza aqui, que eu que determino. É por aí. Professor, tem alguma coisa que determina a safra? Chuva, temperatura, florada? O que determina a safra em si, assim, na natureza? Bom, a primeira coisa que determina a safra é o manejo correto do apicultor. 50% de qualquer safra está nas mãos do apicultor. Quando a gente fala que 50% está nas mãos do apicultor, não é que o apicultor vai encher a colmeia de xarope de açúcar para produzir mel. Não é isso. É do manejo que ele tem que fazer ao longo do ano para a colmeia chegar super populosa no período da safra. É o que a gente chama do famoso manejo pré-safra. Que você tem ali 4 trabalhos básicos. Troca de favo velho, alimentação, troca de rainha, equalização dos enxames, e os enxames estão prontos para a safra do mel. O enxame ele vai dar um salto de 15, 20 mil abelhas e em 60 dias vai chegar a 100 mil abelhas. Quando iniciar a safra do mel, aquela colmeia já tem 100 mil abelhas. Já tem um exército de 100 mil abelhas. Então esse trabalho que o apicultor tem é o de produzir abelha. 50% da superprodução está nas mãos do apicultor. Produzindo o quê? Produzindo abelha. Ele tem que produzir um hiperexército de abelhas. Os outros 50% já está nas mãos da Mãe Natureza. Aí depende de ter flor em abundância, flor viável, flor com néctar, que não venha florada seca e que não tenha, no caso do Cerrado brasileiro, chuva no meio da safra. Peraí, você falou uma coisa que eu nunca tinha ouvido ainda. Florada seca? Florada seca. Que fenômeno é esse? Fenômeno esse é o que abre a flor e a flor não vem néctar. Não dá néctar nenhum. O que causa isso? O que causa isso é algum fator climático que vai lá não dar néctar. Normalmente isso acontece quando você tem ciclos de chuva muito baixos no período que seria para chover. Nossa, já vem... O que não foi o nosso caso, porque nós tivemos um ciclo de chuva excelente para o Cerrado. Foi. Tanto é que a previsão era de superprodução de mel. E choveu até abril. Abril, maio. Foi perfeito. É verdade, esqueci disso. Foi perfeito. Então nós tivemos chuva na medida. Chuva até acima da média. Chuva boa. Você vê que as represas estão cheias ainda. Verdade. O Rio Meia Ponte não secou totalmente. Não secou. Lá na fazenda também, os riozinhos que secam até agora não secaram. Tá tudo não cortou assim, né? Então muita chuva. Teve muita chuva. A previsão era realmente de uma superprodução de mel. Então o que determina, por exemplo, quando vem a florada seca, é você ter quebra na chuva. Então, por exemplo, choveu muito pouco, choveu muito abaixo da média, a planta não deixa de florescer. Mas ela vai florescer sem néctar. Ela não consegue ter força, ter umidade, ter nutrição, né, na seiva bruta dela para poder liberar um néctar com sabor e com cheiro. Né? É a florada seca. Acontece. Gente. Loucura, né? Já vi florada seca acontecer em café. É isso que eu ia perguntar, você já viu isso? Já vi florada seca acontecer no cipaúva, no açapeixe e no eucalipto. Ela chega a dar pólen? Chega a dar pólen. Mas não dá o néctar. Mas não dá o néctar. Então... O pólen atrai a abelha, mas não atrai com a mesma intensidade que atrai o néctar. Né? O néctar é o que atrai. Mas aí dá o fruto? Chega a dar o fruto porque chega a polinizar. A planta ela não tem só a abelha como mecanismo de polinização. A abelha é o mais eficiente. Mas se não tiver abelha, tem o pássaro, tem a borboleta, tem o marimbondo, você tem o vento, você tem a própria chuva. Até a chuva é um evento de polinização.
Ela Olha também só. carrega pólen também. Então você tem vários mecanismos da planta reproduzir, né? E o professor falou aí que o apicultor, ele trabalha a produção de abelhas esperando a safra. Exatamente. Quando chegar as flores, aí o apicultor fez a parte dele, que é produzir muitas abelhas, para quando chegar a época das flores, ter muitas flores. E se a natureza aconteceu tudo ok na natureza e tudo ok no apicultor, temos a superprodução de mel. Temos um Exatamente. casamento feliz aí. Aí fizeram tudo harmonioso. Mas como apicultor, professor, como é que ele vai saber se a quantidade de abelhas que ele produziu tá ok com a região dele? Se ela se comporta aquela quantidade de abelha, não estou fazendo abelha demais para pouco pasto apícola, como é que ele sabe disso? Rapaz, o mecanismo que ele tem para fazer isso, Thiago, chama mapeamento de satélite. Porque do momento que ele fez o mapeamento de satélite, ele vai conseguir determinar a partir do que vem lá do céu. Ele consegue determinar a quantidade de pasto apícola na área dele, no raio de 1,5 km. Ele consegue delimitar aquelas áreas verdes, ele consegue calcular a quantidade em hectares que existe de mata, e existe uma tabela que ela é compatível, proporcional à quantidade de mata. Então, para o cerrado, por exemplo, para cada 7 hectares, para cada 7,7 hectares, isso mesmo, cada 7 hectares que você tem de cerrado, você implanta 2 colmeias, no raio de 1,5. No raio de 1,5. Encontrei 7 hectares, 2 colmeias. Encontrei 14 hectares, 4 colmeias. Até o total de você encontrar 700 hectares, que você vai poder implantar 200 colmeias. Isso para o cerrado. Para a região, por exemplo, da Caatinga nordestina, para cada 7 hectares são 4 colmeias. Quando eu falo colmeia, não é colmeia de 15 mil abelhas. É colmeia de 100 mil abelhas. É colmeia para superprodução. Então, e aí que o apicultor tem que pensar. Para quem está, por exemplo, na Mata Atlântica, para quem está na Floresta Amazônica, cada 7 hectares é uma colmeia. Então muda a quantidade de colmeias de acordo com o bioma. Né? Ele tendo esse número, ele consegue levantar o número de colmeias, fazer o manejo pré-safra, levar aquelas colmeias a 100 mil abelhas e encontrar a produção de mel. Então não é no achômetro, não? Eu junto com meu vizinho, olho assim pro passe. Falo, deve caber umas 20. Compadre, Não. quanto você acha que cabe de abelha? Eu já Falando vi. até novamente do Weber Inácio. Abelha Europa. Lá no Triângulo Mineiro, lá em Frutal. O Weber ele fez o mapeamento e ele encontrou 17% de pasto apícola. Ele ficou frustrado. Ah, imagina. Não, aqui eu não vou conseguir produzir mel, só tem 17% de mato. O resto é tudo lavoura. Lavoura. Lavoura de cana, lavoura de soja, lavoura de milho. Ainda não está veneno regulamentado, andado. né? Ou seja, ele fez o mapeamento pelo satélite e ele Encontrou descobriu 17% que de pasto de apícola. toda a área que o apiário dele, que as abelhas do apiário poderiam atuar, somente 17%, Só 17%. era pasto apícola, era pasto que poderia produzir mel Lembrando a e todos pólen. que cada 1% corresponde a 7 hectares. Uhum. Ou seja, se ele encontrou 17% de área apícola, ele encontrou ali uma quantidade de 17 vezes 7 hectares. Dá o quê? 7 vezes 7, 49. 7 Mais vezes 7, 4, 11, 115 hectares. De 700 hectares que a abelha cobre, só tinha 115 hectares de pasto apícola. E é um O super resto é pasto, tudo hein? lavoura. E ele ficou chateado. Ele ficou frustrado, falou assim, aqui eu não vou produzir mel, aqui só tem lavoura e veneno. Pois ele não desistiu, buscou informação, estudou, viu que não era assim, não era o fato dele ter 17%, mas o número de colmeias que ele ia implantar proporcional ao pasto apícola. Ele implantou 34. Cada 1%, cada 7 hectares, 2. Uhum. Se ele tinha 17%, 34 colmeias. E fez superprodução das 34. Ou seja, Se ele- aproveitou o máximo potencial potencial. da região dele. E esse ano ele entrou aflorado, tem até que saber como é que está a colheita dele lá, porque ele está tendo superprodução. Se ele e diz- é 2 apiários agora, porque ele implantou mais um. Oh, Se ele Já dobrou o número de desconhece colmeias. essa informação, por exemplo, e coloca 50 colmeias, não Não, teria. aí não ia produzir. Aí não iria produzir, ou então se ele coloca 10, é o tanto de coisa que ele ia Que perder. ele ia perder. As colmeias iam lotar de mel. Não, arrebentei de produzir mel. Mas Ele ia caberia produzir a quem? 34. Porque cabe 34, ele teria 10. Então olha a importância da busca do conhecimento, Thiago. Eu já vi, professor, o pessoal nas nossas lives falando que foi orientado por, não sei se foi técnico, orientou a pessoa, não, você coloca 30 colmeias. Se produzir bem, você coloca mais. Você põe 50. Você põe mais. Se produzir mal, você tira as colmeias. Tem sentido isso? Um achismo, né? Sabe por quê? Que Achismo. gente, Agora o interessante é esse achismo 20 e órgão de extensão. São técnicos que estão Técnicos. orientando. gente, tem muito dinheiro envolvido. Você não pode falar pra pessoa, você vai. Se não der, você fica com prejuízo aí. Olha que gafe. Você investe. Se Não der tem errado, sentido. você assume prejuízo. Como que você que é sojicultor, você vai fazer um plantio de soja,
baseado no achômetro. Ah, não, vou botar soja aqui na minha terra. Aqui, não vou adubar, não. Com soja, não vou nem adubar, nem vou fazer correção de solo, não. Não vou nem fazer aqui... Vou ver quanto que dá. Vamos ver o que dá. Se for produzir, o que produzir eu vou estar no lucro. É a mesma coisa do bovinocultor, que vai produzir carne, aí coloca um... deixa eu ver quantas cabeças vai caber aqui, não sei, vou pôr 50. Pôr 50. Se morrer, não, eu tiro. Em um hectare. Vou pôr 50 em 1 hectare. Se morrer, eu tiro, se engordar, eu ponho mais. Isso aconteceu com um vizinho nosso lá na Toca dos Buracos. Não sei se você lembra, Toca dos Buracos, você desce, é um buraco mesmo, né? Toca dos buracos, toca do buraco. Né? Toca do buraco. É um buracão. É igual a perto do buracão lá do Vinícius da Laís. É um buracão. Tudo mata. O sítio vizinho, que é onde tem a nascente mesmo da água, era tudo floresta também. Tudo floresta. O cara que era dono de lá, ele vendeu para um outro. Esse outro pegou e desmatou tudo. Pasto. E colocou pasto e colocou, dá uma área de meio hectare. Ele colocou 30 cabeças de vaca. Pensa o que deu. Nada. Deu ele comprando ração. Deu preju. Preju, violento. Só que a mata voltou? Não, ainda perdeu a mata. Então o gadinho ficou lá um ano e meio, depois ele tirou o gadinho, o capim cresceu lá de novo, virou tudo mato, nunca mais plantou nada, nunca mais fez nada. Não teve mais e qualidade. A mata, que era o principal valor que ele tinha da propriedade dele, ele não tem mais. E a água diminuiu. Esses erros assim a gente não pode cometer já tendo conhecimento que tem hoje em dia. O apicultor tem que buscar esse conhecimento. Ele tem que ter o conhecimento. E quando ocorre, por exemplo, situações, igual a gente sabe de apicultores que estão tendo dentro da safra agora, apicultores que estão fazendo superprodução de mel, como é o caso do Weber Inácio, como é o caso do Manuel do Nascimento, que está aqui pertinho em Aragoiânia, pegou superprodução lá. Olha aí. Como é cheia, né? E tá louco, a Arminda nunca produziu tanto mel. Então olha bem como é que tão próximo, daqui para Aragoiânia é 70 quilômetros. Ali 70 quilômetros da superprodução de mel. Pra gente aqui já quebrou. Olha como é que a chuva, ela desregula regiões próximas uma da outra. Então o Manuel do Nascimento está pegando superprodução, o Weber Inácio pegando superprodução, outros apicultores pegando superprodução, mas muita gente quebrando. Aí o apicultor que está quebrando, o que ele faz? Tem que ter plano B. Exatamente. Apicultor tem que ter plano B, porque o seu negócio não é criar abelha. O teu negócio é vender mel para o consumidor final. Bota isso na tua cabeça. Quando o apicultor ele se torna um apicultor empreendedor, o negócio dele não é criar abelha. A criação de abelha é um meio para ele ter mel na mão. É um meio, uma forma. O negócio dele é qual? É criar abelha ou é vender mel para o consumidor? É vender mel para o consumidor. Apicultor empreendedor é para vender mel ao consumidor, Thiago. Para quem come mel. Então, se eu tive quebra de produção, o que eu tenho que fazer? Comprar mel. Compra mel. E mantenha a sua clientela? Não estamos no momento do mel no atacado ainda com preço baixo? E a gente falou aqui no início que no Brasil todo tem mel o ano todo. Em algum momento, em algum local no Brasil, qualquer momento do ano vai ter mel. Nordeste continua com muito mel. O pessoal colher mel ali mês de abril, maio, ainda tem gente com mel lá no Nordeste. Ainda não foi escoado todo o mel no Nordeste. Tem gente com mel parado lá, esperando uma melhoria no preço. Você chegar ali no Nordeste, ali, pagando ali 10, 12, 15 reais o quilo, o que vai aparecer de apicultor vendendo não está no gibi. É muito mel. Então o apicultor quebrou, ele pode deixar de atender o consumidor. O que significa o apicultor quebrar? Apicultor quebrar é quebrar a safra. Quebrou tá. a safra, ele quebrou. O apicultor quebrou a safra. O apicultor quebrou a safra, ele vai deixar de atender o consumidor. Professor, quebra de safra. Eu me programo para ter uma safra de 100 quilos por colmeia e eu produzo 60, eu tive quebra. Você teve quebra? Não, como é que você teve quebra? Você não tem como dizer que você teve uma projeção para 100. Você está em qual bioma? Eu estou no Cerrado. Então sua produção de cerrado é qual? A média da produção de cerrado? 60. Tá. 100 não é média. Ah, mas eu produzi 100 no ano passado. Beleza. Esse ano foi quebrou. Acima da média. No ano anterior, fez 50. Foi. A média ela sempre vai gerar na casa dos 60. Então você vai ter ano que você vai produzir a mais, tem ano que você vai produzir a menos, tem ano que você vai produzir na média. Por exemplo, um bioma como o Cerrado, que a média na superprodução é 60 quilos. O que é considerado uma quebra de safra? 30 quilos para baixo é quebra de safra. Então, se produziu metade da expectativa, já é considerado uma quebra de safra. É porque o dado oficial que a gente tem é que a superprodução seria de quanto? De 18 a 20? Não. De 15 a 18, a produção no Brasil a média 18. de produção no Brasil é oficial que a gente tem. Então você quebrou, você produziu 30 quando você estava esperando a média de 60. Isso é quebra. Isso é quebra. Você produziu a metade. O que você tem que fazer para poder repor aquele mel que você não colheu? Compra. Compro de quem
superproduziu. Compra de quem superproduziu e aproveitar o momento do preço do mel barato. O mel no atacado está barato. Então o apicultor, ele estoca o produto, não deixa de atender o consumidor dele e continua mantendo o quê? A engrenagem do negócio rodando. É possível, professor, falar rapidamente o que pode ser considerado, o que pode influenciar para ter uma boa safra ou uma safra ruim? O que vai determinar você ter uma boa safra ou uma safra ruim do ponto de vista do apicultor é ele não adotar o método completo. Ah, eu troquei favo, eu alimentei, mas eu não troquei rainha. Vai ser uma produção menor do que o esperado. Ah, eu troquei rainha, eu alimentei, mas eu não troquei favo. Porque a colmeia estava muito forte e tinha filhote para tudo quanto é favo. Não troquei favo. Vai ter produção menor do que esperado. Mas todas essas ações são ações que dependem do apicultor e elas são previsíveis. E as ações da natureza? Ações previsíveis que tá por conta do apicultor, ele tem poder sobre ela, ele sabe o que fazer sobre ela. Mas agora, e ações da natureza? Aí você o que o apicultor pode se antenar para saber se aquela vai ser uma boa ou uma má safra? Eu acompanho sempre no IMET e no clima-tempo. Então é tempo. Exatamente, é tempo, é clima e tempo. Clima e chuva. Clima e chuva. Então se bater... Pluviometria e clima. Pluviometria e temperatura. Isso vai influenciar se a safra vai ser boa ou ruim. Toda a nota que o IMET e o clima-tempo deu era de que a chuva aconteceria a partir de quando? Outubro. 10 de outubro em diante. Ou seja, a gente não estaria tendo chuva. E começou em agosto. E a chuva em agosto caiu a primeira chuva e não parou. Toda semana, nós não tivemos nenhuma semana que encerrou sem ter tido no mínimo uma chuva. Em alguma região em Goiás. E aí lavou o néctar em muitas regiões. E o clima-tempo não previu isso. A própria, esse calorão que está tendo agora, né? essa onda de calor imensa que está aí afetando todo o Brasil. O clima-tempo também não previu. Ele soltou uma nota, sabe há quanto tempo? Soltou uma nota 10 dias atrás, 15 dias atrás. Faltando uma semana para chegar a onda de calor. Aí que eles descobriram que viria uma onda de calor. Não dá tempo para preparar então, nada, esse ano, a natureza, o El Niño, ele alterou todo o padrão de observação do planeta. E o IMET e o clima-tempo, eles não se antenaram a isso ou não regularam os equipamentos deles adequadamente para poder fazer essa previsão. Ou talvez não tenha tecnologia para isso. Não, tecnologia eles têm muita. Muita. Hoje o IMET tem muita tecnologia. O que não tem realmente ali é pessoal pronto para poder estar antenado nisso. A gente está vindo aí de 5 para 7 anos de laninha. Se a gente está mudando um clima para El Niño, você está dando uma guinada de 180 graus. Como é que você deixa toda a sua aparelhagem medindo o clima e o tempo como se continuasse em laninha? É isso que aconteceu. E aí você está afetando a apicultura? Está afetando a apicultura, está afetando a bovinocultura. Tudo. Está afetando a sojicultura, está afetando o pessoal da lavoura. Por quê? Porque o pessoal de lavoura está tudo atrasado no preparo de fazenda. Agora está até em dias, eles já conseguiram colocar em dias, mas tiveram que fazer muita correção de solo, por exemplo. Preparo de área de plantio de bate-chuva, cara. Coisa que não se recomenda. Você tem que fazer com a terra seca. Exatamente para você não perder ali o principal da terra na hora de você fazer a semeadura, né? Nós falamos agora há pouco sobre a questão do mapeamento apícola, que é aquela ferramenta que o apicultor faz para poder saber quantas colmeias ele pode colocar na região dele, colocar na área dele, para não ter esse problema de ter colmeias de mais nem colmeias de menos. E aproveitar o máximo de potencial apícola que tem na região dele. Exatamente. Se o colega está assistindo a gente aqui e quiser saber mais sobre esse mapeamento, como é que ele faz, professor? Rapaz, eu queria aproveitar e convidar para vir para o curso da semana que vem. Porque nele eu vou, inclusive, de um dos 6 e-books que eu vou presentear vocês no treinamento, é sobre mapeamento satélite. E aí e olha, é gratuito, tá? Você não vai pagar nada não. Você vai inscrever no nosso curso gratuito da semana que vem, Apicultura para Todos, 6 e-books gratuitos e um deles vai ser o mapeamento. Nesse e-book eu te ensino passo a passo correto de como que monta o mapa, gente. Olha monta só. tudo. O aluno ele sai ali pronto, ele nem está na escola de apicultura, mas ele já vai ter ideia do que a região dele comporta de produção de mel. Então não precisa pôr a mão no bolso, comprar abelha, comprar colmeia. A abelha vai chegar de graça. De graça? De graça. Vai Como chegar assim, voando de graça. Igual é um bezerro alado. É um bezerro alado. Um bezerro de asa. Como é que vai aprender a pegar esse bezerro, Nós vamos pegar ensinar essa tudo na colmeia? semana que vem. Vem pro curso da semana que vem que eu vou ensinar pra vocês. A Não abelha tem vai chegar mistério? de graça. Não tem mistério não. Né? Aquela Você coisa misteriosa. Você compra bezerro, você compra leitão, você compra pintinho. Então, né? se o Mas você não compra colega, abelha. se o colega quiser assistir o curso semana que vem, já começar a colocar em prática, fazer o mapeamento da área Escreve dele. agora. Tá aqui no descritivo o link aqui, ó. Já inscreve agora pra vir pro nosso treinamento, né, Thiago? Ele Quem pode... não tem área também tem solução, professor? Esse que tem mesmo. Porque se esse não tem área, ele vai correr atrás de uma propriedade onde tem
e locar aquela área com dono da propriedade. E a gente tem também dentro da escola de apicultura treinamento que ensina você que não tem terra a implantar o apiário na terra de terceiro. Verdade, tudo é método. Só não cria abelha quem não quer. Não tem Porque tanta... o conhecimento hoje está disponível para todos. Desculpa, tá caindo por terra já, não tem mais. Não, desculpa, tá caindo por terra. O Coppola é um exemplo disso. Pô. Verdade. O Coppola entrou no final do ano passado, não tem um ano de escola ainda não. Ele entrou no final do ano passado, entrou através do curso faturando com mel, começou a vender mel. Quando deu ali um período ali de 2 meses, ele já estava faturando mais do que o negócio dele próprio, que era de taxista, faturando muito. Nossa, que maravilha. Incrementou ainda mais a produção de mel, montou o apiário no meio do ano e fez a primeira colheita de mel dele agora. Olha Não tem só. um ano, ele já mudou a vida dele totalmente. Mas tem que querer. Tem que querer e tem que buscar, tem que esforçar. Pôr a mão na massa. Tem que botar a mão na massa. Tem gente que acha, não, eu já peguei a abelha, tá a abelha dentro da minha caixa, agora eu vou ficar com as pernas pra cima, deitar na rede. Esperar o mel descer. Esperar a abelha Só o produzir melzinho. mel. Ela vai produzir. Pra ela. Pra ela. 4, 5 litrinhos, mas isso não é mel. Superprodução é 100 kg, 80 kg, 60 kg, 150 Isso não é quilos. empreender. A gente não conhece empreendedor que fica só deitado na rede. Exatamente. Não fica Tem que não. fazer a coisa acontecer. É ou não é? É por O aí. empreendedor tem que suar. Ninguém tem que apavorar com safra, com superprodução e nem com quebra. O apicultor ele tem que entender que tudo isso faz parte das regras do jogo. A natureza é cíclica. O último ano que nós tivemos chuva no mês de agosto foi em 2014. Antes de 2014 foi 2009. Antes de 2009 foi 2001. Então nós temos um ciclo. A cada 6, 7, 8 anos você tem um ciclo que vai dar o mês de agosto com chuva. Esse coincidiu de ser agora. Coincidiu de ser agora, quebrou safra em algumas regiões, outras vai ter produção. Beleza. Qual que é a probabilidade muito grande para o ano que vem? Superprodução de novo, porque a chance de ter 2 anos de chuva em agosto nunca vira esses 40 anos de apicultura. Mas a natureza é a mãe natureza. E ela sempre dá rasteira na gente para dizer, renda graças a mim, porque quem sabe sou eu. E é ela que sabe mesmo. E eu lembro, professor, que o ano passado a gente deu várias entrevistas em vários meios de comunicação e o professor bateu, olha, esse ano vamos fazer superprodução, tem chance de bater o recorde brasileiro de produção de mel. O volume de chuva foi grande demais no início do ano. E o que o professor falou o ano passado se concretizou e o Brasil fez uma superprodução e batemos o recorde de produção de mel. 58 mil toneladas. Esse ano, o professor acha que a gente vai bater o recorde de novo? Eu acho que a gente não vai bater a produção do ano passado, porque o Cerrado brasileiro, ele responde por grande parte da produção de mel. O Nordeste produziu muito mel. A gente tem que esperar para ver como é que vai ser a produção do Sul. O Sul também é campeão, né? O Sul é que vai determinar. Porque são as 2 regiões que mais produzem mel. Quebra de safra não deve ter. Não, no sul do Brasil eu acho muito pouco provável de ter. Uhum. Muito pouco provável de ter quebra de safra no sul do Brasil. Eu acho que vem superprodução pelo volume de chuva que está caindo. A chuva em grande quantidade ela é determinante para uma grande safra. E toda vez que sucede um grande período de chuva, você tem uma grande safra de mel. Eu acho que o sul do Brasil vai ter uma grande safra de mel. O Sudeste ele vai trabalhar, eu acho que ele vai ter aí por volta da metade da produção do que teve no ano passado, a região Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, o que já é um bom número. Sim. A gente não está falando de uma quebra 100%, mas uma quebra aí que vai girar na casa de 30% a 50%. E o Nordeste brasileiro, que foi uma superprodução que escolheram ali até meados do mês de abril. Então, no fritar dos ovos, o saldo ainda é muito positivo. O ano está muito bom para o Brasil. Maravilha. Por aí, né? E ano que vem, se Deus quiser... Arrebentar um pouco do balão, gente, porque é um ano após o outro e mandar brasa. Não pode... Eu falei, o negócio do apicultor empreendedor, a produção de mel, a criação de abelhas é um detalhe. Ela faz parte do seu trabalho. O fim em si é a venda de mel ao consumidor final. É esse que a gente tem que estar focado. O tempo todo. É a venda do mel ao consumidor. O negócio do apicultor empreendedor é vender mel ao consumidor final. E esse não pode parar. Esse não pode parar jamais. Porque esse você vai retroalimentar todos os anos, ou com produção sua ou com produção comprada. O que não pode faltar é mel. E a grande missão da Escola de Apicultura é estar formando aí apicultores, mais que apicultores, empreendedores. Para estar fazendo o nosso Brasil produzir cada vez mais. E que tenham essa percepção de todo esse movimento. Para fazer esse Brasil produzir cada vez mais mel, maior quantidade, batendo recorde em cima de recorde. É isso aí. Inclusive o Lucas, professor, que ficou com a gente muitos anos aqui na Escola de Apicultura, ele fala que a produção no Brasil cresceu muito de 3 anos para cá. Que é quando a gente começou o nosso trabalho no online. Não sei se é coincidência. Não sei se é coincidência, mas... Tem uma coincidência nisso. Mas faz parte da nossa missão, né, professor? De estar
tá formando apicultores para que o Brasil se destaque na produção de mel mundial e escala nesse ranking aí de produção mundial que a gente está lá no 11º brincando. Não, o Brasil vai chegar primeiro. O que eu acho mais... Essa questão da abelha na soja, vou falar para vocês aí que em 10 anos aí o Brasil tá como o maior produtor mundial. O professor é bom para previsão, viu? 10 anos, 600 mil toneladas o Brasil vai estar batendo. Olha só, professor. Vamos bater. E o que mais me encanta, assim, Thiago foi muito feliz na fala dele, a escola de apicultura, ela não traz só assim, você vai aprender a produzir abelha e produzir mel. Fazer abelha... Produzir mel. Criar abelha e produzir mel. Criar abelha e produzir mel. Não é só isso. Porque isso, outras instituições ensinam, bem ou mal, mas ensina. Mas a escola de apicultura ensina a pessoa a prosperar com essa prática. É um negócio. Com esse negócio. Não é só e essa é a diferença, porque muitas vezes as pessoas produziam mel, pouco ou muito, não interessa, mas faz o que com isso? Exatamente. Não tem um plano B. Fica com o mel parado, fica não com o sabe mel pra quem parado, vender, não sabe como vende embalar, barato, não sabe não sabe quanto que custou o mel. Gente, esse que é o maior absurdo. Você não sabe, eu vendo por 8, mas custou quanto seu que mel custou? Na colmeia? Ah, não sei, mais ou menos, uns R$4 mais ou menos. Não, amigão. Não mais existe. ou menos não é número. Não é negócio. E Não é a negócio. escola, ela frisa muito isso. Você tem que ser um empreendedor. Porque aí vai pra frente. No Brasil se faz apicultura muito com essa ideia de que é um subnegócio, sem tecnologia, sem conhecimento. Por isso que tem essa ideia dos técnicos orientarem até aqueles o que pessoal. trabalham a questão da pessoa se tornar um apicultor, colocam como fim o quê? A criação de abelhas e a produção de mel. Ah, não, você atingiu a criação de abelhas e a produção de mel, então tranquilo, amigão. Pega até o mel, vende no atacado limitante. e não preocupa com o resto. Limita ali, né? Ou seja, ele não é um apicultor empreendedor. Igual o ele criador de gado, igual o simplesmente criador de galinha, igual o criador de porco. Mesma coisa. E não A é só escola isso. de apicultura, ela não forma apicultores. Ela forma apicultores empreendedores. Esse O é o apicultor diferencial. empreendedor, ele não tem o foco dele na instalação de apiários e produção de mel. É um empreendedor a instalação apícola. de apiários e a produção de mel é a obrigação dele. Já é obrigação. É o primeiro passo dele. É o primeiro passo dele, porque o negócio dele mesmo é vender mel para o consumidor final. Levar mel na mesa do brasileiro. Exatamente. A safra, sendo boa ou não, ele vai ter que ter o mel para Vai ter vender. o mel e ele vai buscar. E a escola de apicultura, o aluno da escola de apicultura não vai passar esse apuros. Que ele já está sendo orientado. Quebrou? Parte para compra. E o empreendedor sabe que tem mel, ótimo, eu tenho produto para vender. Não tem mel, melhor ainda, que o preço aumentou. O preço aumentou. Então- E a tendência é assim. O viés Não é é- assim. Thiago, não Essa dá é a essas visão. dicas, O Thiago. viés é o preço. Essa é a visão do empreendedor. O Thiago. empreendedor sabe. Mas é. O caixoteiro fica ali míope. Por que que eles estão falando? Nem sabe o que nós estamos Tem falando. mel Sempre, demais. sempre põe a mão na cabeça, Tem mel né? demais. preço tá Tem mel aqui baixo. de R$5 aqui, vocês querem comprar? Olha bem, dá até dó, cara. Quanto tá o preço do mel na sua região? Quanto é o preço do mel no seu região? Tá R$2 o quilo. Essa é a frase. Eu vendo. Essa é a frase, beleza, essa é a pô. frase do caixoteiro. Quanto tá o mel aí na sua região? É a frase de caixoteiro. Quanto é o mel na sua região? Terrível. É isso aí, professor. Valeu, demais. valeu, gente. Muito. O bate-papo foi legal. Pessoal, lembrando a todo mundo, semana que vem, curso Apicultura para Todos, 3 a 6 de outubro. A gente vai arrebentar o balão, vai ter sorteio de apiário. Não deixa de escrever, tá aqui E-books. o link aqui no descritivo. Todos os e-books. 6 e-books gratuitos. Mais vai de receber tudo 200 bacaninha. páginas. É muito material. E vai ser uma baita aula, nós estamos esperando vocês às 19 horas. Não deixa de escrever não, né, gente? Vai ser legal, não é? Isso é ótimo. Top Valeu? demais, professor. Valeu demais. Gente, tamo junto então, vamos nos falando até mais. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu!